vós, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe. Bom dia, meus irmãos. Boa manhã, meus irmãos. Eu vou continuar no livrinho. As 100 perguntas e respostas da Bíblia. Estou no número 73. Porque quando nasce uma criança, enquanto não é batizada, ela não é cristã verdadeira? Em Coríntios 7,14, São Paulo diz que bastaria um dos esposos ser cristão para que seus filhos possam ser considerados santos. Isso vale mais ainda, com certeza, se ambos os pais são cristãos, santificados pelo sacramento do matrimônio. Como filho de cristão, o filho já é recebido de certa maneira na comunidade dos santos, antes de ser batizado. E o que recebe ao ser batizado, o fruto do batismo, o graça batismal, é uma realidade rica que comporta a remissão do pecado original e de todos os pecados pessoais, o nascimento para a vida, pelo qual o homem se torna filho adotivo do Pai, membro de Cristo, templo do Espírito Santo. Com isto mesmo, o batismo é incorporado à Igreja, corpo de Cristo, e se torna participante do sacerdócio de Cristo. Quanto às crianças mortas sem batismo, a Igreja as confia a misericórdia de Deus, como faz o rito das exéquias por elas. Com efeito, a grande misericórdia de Deus, que quer ser a salvação de todos, e a ternura de Jesus para com as crianças, que o levou a dizer: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, não nos permitem esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem batismo. Eis porque é tão premente o apelo da Igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. Em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar uma criança, desde que tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja, e que derrame água sobre a cabeça da criança, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É bom avisar as pessoas que existem muitas superstições sem nenhum fundamento em torno do batismo das crianças. Por exemplo, faz mal à mãe da criança estar presente ao batismo do filho? É perigoso dar à criança o nome do irmão falecido? Ele corre risco de não vingar? Por outro lado, é bom dar o nome do pai, do avô, padrinho, mesmo que tenham falecido? A criança precisa chorar na hora do batismo? Se não chorar, é mau presságio. A criança pode morrer no mesmo ano do batizado ou em muito breve. Enquanto não batizar a criança, ela não terá saúde. O batismo afasta as doenças e mal olhado. A criança não batizada dá azar. Filho de pagão é perigoso, menino fica impossível. Criança pagã que dorme no escuro morrerá cedo. No dia do batismo, a madrinha deve dar o banho do afilhado. Faz mal convidar um casal de namorados para serem padrinhos? Tudo isso é pura crendice, não merece ser levado a sério. Mais importante, porém, é saber as razões que levam a Igreja Católica a praticar o batismo das crianças. É um costume baseado na antiga tradição, como sabemos, pelas palavras de Orígenes, anos 185, 255 a.C. A Igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar batismo também aos recém-nascidos. É bem possível que desde o início da pregação apostólica, quando casas inteiras receberam o batismo, também se tenham batizado as crianças delas. Por exemplo, no Atos dos Apóstolos 16:15, diz que Lídia foi batizada junto com a sua família. E Atos dos Apóstolos 16:33 diz que o carcereiro de Filipos recebeu o batismo com todos os seus. As crianças são os incapazes de um ato de fé pessoal, mas os batismos lhe é administrado na fé da Igreja,
O batismo das crianças manifesta que o batismo é uma graça e um dom que Deus nos supõe, méritos humanos. As crianças precisam ser batizadas. O que acontece com as pessoas que se batizam mais de uma vez ao mudarem de igreja? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há igrejas que não acham válido o batismo católico, porque nos foi dado geralmente quando éramos crianças, sem uso da razão. Então fazem novo batismo quando um católico é admitido lá. A nossa igreja, ao receber alguém que foi batizado em outra igreja, procura saber como foi dado o batismo. Se ele preencheu determinadas condições, é considerado válido e não se repete. Existe até uma lista de igrejas cujo batismo a Igreja Católica reconhece. O batismo é o novo nascimento para a ordem da graça, pela qual o batizado se torna filho de Deus, Pai, irmão de Jesus Cristo, templo do Espírito Santo e membro da Igreja, sendo ornado de todas as virtudes e dons do Espírito Santo. O batismo imprime caráter, isto é indelével. Dura para sempre. Por isso, um segundo batismo seria totalmente sem sentido, sem cerimônia, sem efeito. Em Atos dos Apóstolos 1, versículo 19, versículo 1 ao 7, lemos que Paulo mandou batizar 12 pessoas já batizadas anteriormente, mas foi porque elas tinham recebido o batismo de João Batista e não o batismo cristão. O batismo realizado fora da igreja é considerado válido contando que seja dado com água natural, o mesmo ministro pronuncia enquanto aplica a água a fórmula exata: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha o ministro a intenção de fazer o que Cristo faz através da igreja. Sendo assim, a igreja cujo batismo é certamente válido, outras cujo batismo é claramente inválido e outras ainda que administram um batismo de valor duvidoso. Como entender que um Deus amor possa condenar um filho seu à morte eterna? Atualmente a pastoral da igreja apela mais para o amor e menos para o temor. Por isso, não utiliza tanto como antes o argumento do mesmo. Santo Afonso dizia que as conversões obtidas por medo duram pouco tempo, ao contrário daquelas motivadas pelo amor a Deus. A palavra inferno significa subterrâneo, e no Antigo Testamento designa um lugar tenebroso no qual todos os mortos, bons e maus, são reunidos. Naquele tempo não se tinha visão da eternidade que foi revelada mais tarde. Por isso, Eclesiástico 9.2 diz que há uma sorte única para todos, para o justo e o ímpio. Este sentido aparece também no Novo Testamento, quando se diz que Cristo anunciou a salvação aos espíritos que aguardavam na prisão. Desceu às regiões inferiores da terra, designados na versão antiga do credo, antigo como infernos, e na atual como mansão dos mortos. Nos evangelhos, Jesus faz diversas referências ao inferno. A mais clara de todas é na descrição do juízo final, quando fala da sentença que os maus ouvirão: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. A Bíblia afirma que Deus quer a salvação de todos, que nenhum se perca, que Jesus morreu por todos. Mas Deus criou o ser humano livre e respeita a sua liberdade. Não há salvação da pessoa contra a vontade dela. Cada um tem que fazer a sua parte, colaborar com a sua graça, e não são muitos que fazem. É palavra de Santo Agostinho: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Não é propriamente Deus que condena, é o ser humano que se condena, porque decide ir pelo caminho contrário a Deus. O julgamento é assim: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, as trevas à luz, porque as suas obras eram más.
chamamos de inferno é um estado em que a pessoa está separada de Deus para sempre, pela sua própria opção livre. Trevas, fogo são símbolos do terrível tormento de sentir-se separado de Deus. O único em que o homem pode ter a vida é a felicidade, para os quais foi criado e às quais aspira ardentemente. Quem em sua vida terrena esteve longe de Deus, desobedecendo suas leis, não fazendo livremente a opção de amá-lo, e morre em pecado mortal sem ter se arrependido e sem acolher o amor misericordioso de Deus, não pode esperar a injustiça divina, senão o castigo de ficar separado dele para sempre. É salutar o pensamento de que acontece com os ímpios obstinados no erro, para nos chamar à responsabilidade no uso de sua liberdade e nos levar à conversão, sabendo que estão sempre abertos para todas as portas da misericórdia infinita de Deus. Eu terminei, meus irmãos, e vou parar, porque agora é o capítulo 7, que fala-se da igreja. E eu vou parar um pouco, porque eu vou pôr o lixo para fora, vou dar uma varrida na casa, depois eu volto. Amém? Roupa para lavar, depois eu volto de novo. Deus abençoe a todos, tenham todos um excelente manhã.